Vamos lá, boa tarde. Perfeitinho, né? Legal. É assim. Terminada a terça-feira. Correndo, como sempre. Dia produtivo, mas assim, até que relativamente calmo para os últimos tempos. Deixa eu melhorar isso aqui para não ter chance de ficar saindo, né? Esse aqui não vai para lugar nenhum, mas esse aqui sim. Isso aqui é o meu. Antes, o que eu fiz aqui? Tá aberto? Obrigado, querido. Tchau. Valeu, Fabio. Não estava fechado direito. Não estava fechado direito. Aquele ali é o Fábio, nosso analista comercial. É ele quem passa para nós a questão das comissões, né? Na verdade, ele fecha questões básicas, né? De resultado comercial da empresa, né? Gente boa, cara discretão, sossegado, sempre muito educado. Bom, vamos lá, né? Terça-feira. Pude fazer no meio da tarde ainda uma boa conversa com meu irmão, o Mauro. Agora que ele está trabalhando para cá, a gente tem se visto com muita tranquilidade, com muita frequência. Tá gostoso. Não tô sentindo saudade do Mauro. Porque a gente se vê toda semana pelo menos umas 2 vezes. Raras as semanas em que a gente não se vê. E aí hoje a gente tá sem um motorista. É nosso mensageiro, né? Motorista da empresa, né? Faz tudo pra empresa, pra todos aí, né? E também faz nosso malote, né? Nossos malotes internos. Então, ele fez uma operação e vai ficar 15 dias fora. E aí eu tinha documentação para levar lá pro call center no Jabaquara. E coincidentemente o Mauro tinha um compromisso lá perto. Então ele passou aqui no trabalho por volta de 3 e pouquinho. Que bonitinhos. Fofuras. Criança é tudo de bom, né? E aí nós pudemos bater um bom papo aí. Coisa de 1h30 de bom papo. E é sempre bom, sempre bom. O Mauro é um cara que eu admiro muito, um cara extremamente inteligente, um cara caráter reto, um grande sujeito, um grande cara, independente de ser meu irmãozão, meu protetor, né? Mauro sempre foi meu protetor. Ele continua sendo. Ele finge que não, ele me deixa à vontade, mas ele continua sendo. E aí conseguimos bater um papinho legal. Ele me levou lá e também a gente passou lá no compromisso dele, que também foi bem rápido, não perdemos 10 minutos. E ficou bom pra todo mundo, né? Enfim.
E ele trouxe meu ventilador, né? O ventiladorzinho que eu comprei de uma vizinha, da vizinha dele, que tá fazendo um família vende tudo. E eu acabei comprando algumas coisas dela e a última coisa que eu comprei foi esse ventiladorzinho aqui. Bom, continuando as linhas de primeiras impressões e tudo mais. E aí, bro, você vai pra esquerda, não vai? Um assunto que entre ontem e hoje já está chamando a atenção aí, mais uma das ações, atitudes do nosso presidente, né? Que dessa vez foi negativo, foi bobeira, foi idiotice dele. Existe uma questão extremamente delicada no Oriente Médio, muito delicada no Oriente Médio, que é a questão da Palestina e de Israel, né? Não vou explicar toda essa história para voltar a mais de 60 anos atrás, mas é uma questão delicadíssima. E o lugar ainda é um poço de pólvora com pessoas dispostas a continuar semeando esse poço de pólvora, porque provavelmente gera lucro aí para muita gente, né? E, enfim, em linhas gerais, em linhas rápidas, o que nós temos lá é uma região de alguns países onde quem morava lá, uma região desértica, uma região com muito pouca produtividade, com quase nada de recurso natural, mas alguém inventou em algum momento, e aí é o lamento da minha conversa, que ali era a terra prometida. O problema é que quem reivindica que ali é a terra prometida são moradores antigos da região que foram separados culturalmente há um tempo, há alguns séculos atrás, há muitos séculos atrás. Aquela história que eu já contei. Primeiro surgiram os israelitas, os judeus. Depois surgiram os cristãos. E depois surgiram os muçulmanos. Todos eles ramificações, né? A matriz é o Abraão, os judeus, que nunca tiveram uma pátria. Nunca tiveram uma pátria porque a própria origem tribal deles não tinha uma pátria. Eles foram uma miscigenação de vários povos nômades, isso historicamente falando. E enfim, a ideia das primeiras escrituras, dos primeiros levantamentos de unificação dessas tribos, que foram aproximadamente 600 anos antes da época histórica, da época do Jesus histórico, né, do Cristo histórico. Aproximadamente, tá? Porque não tem como saber. Pode ter diferença aí de mais de 100 anos. Mas o problema é que
O que tem ali nesse lugar? Nada, mas esse lugar é considerado sagrado pelas 3 linhas, sendo que 2 delas reivindicam o conceito de nação. Que são os palestinos e que são os judeus. Salientando, eles têm a mesma origem e eles têm o mesmo costume cultural, ou seja, eles eram nômades. Não tinham uma habitação fixa, um lugar fixo de habitação. E aí, para piorar, é esse o problema. A influência das religiões que foram se formando nessa região tornou aquele lugar sagrado. Claro que não é coincidência, né, cara? É uma questão de poder. É uma questão de interpretação de poder, de usar o sagrado em prol de um conceito político. Enfim, sempre foi essa briga. E após a Segunda Guerra Mundial, após o massacre de uma parte muito significativa da população de origem judaica israelita. Quem que vocês estão nervosos aí, mano? A ONU decidiu, com todos os países aliados, que ali seria o lugar de assentamento oficial aos judeus, em contrapartida ao que o mundo acompanhou e presenciou e lutou muito pouco para evitar o genocídio daquela casta, daquela linhagem humana pelos nazistas, certo? Opa, beleza, agora acomodou tudo, vamos dar a terra prometida para eles. Só que já tinha gente lá, e quem estava lá não estava disposto a entregar, não estava comovido, já que se tratavam como inimigos. Existia um cristianismo entre os dois, vamos deixar claro assim. Existe o judaísmo e existe o islamismo, certo? E no meio do caminho tem o cristianismo, que ainda reivindica que na região nasceu e principalmente morreu o símbolo maior dos seus conceitos místicos. Certo? Nunca se assentou, nunca se arrumou. Muita gente morreu, continua morrendo e infelizmente morrerá por conta dessa situação, que mexe com o conceito de pátria em pessoas que têm considerado aquela região como uma região sagrada. E quando é sagrado, cara, é complicado, porque quando é sagrado, você está disposto a matar e morrer por ela. As 2 escrituras sagradas das 2 culturas que reivindicam o lugar aí é foda, né, mano? Reivindicam que aquele lugar é sagrado, é a terra prometida, é o assentamento ditado por Deus para eles, certo? Então, isso vem há décadas e décadas depois da solução da ONU para o assentamento dos judeus naquela região. Isso vem de muito tempo, muito tempo. Vontade de mandar pra puta que pariu, né? Isso vem de muito tempo e poucos dos países estão muito afins de mexer nisso, de lidar com essa questão tão bélica, tão, que gera e já gerou tanto desconforto. Então,
todo mundo meio que faz uma vista grossa. E ainda tem o problema dos Estados Unidos apoiarem os israelitas, né? Os judeus nesse conceito, até porque grande parte de uma comunidade judaica que sempre foi nômade, volto a dizer, também vive nos Estados Unidos. Então, comercialmente, para os Estados Unidos é relativamente importante que essa questão fique tratada desse jeito e que Israel tenha assegurado o seu pedaço de chão ali, né? Então, hoje num mundo muito mais globalizado, há uma certa visão de cavalheirismo para não se ofender nenhuma das partes. Então o que acontece com o Estado, que é um Estado constituído, o Estado de Israel? Ele também tem direito a ter todas as embaixadas lá do mundo todo. Só que para evitar a coisa de que o país concorda com a tomada de Israel ou não concorda, os países falam o quê? Eu monto uma embaixada aqui no seu país. Só que não vai ser na capital que você reivindica, porque o grande problema não é o Estado de Israel. O grande problema é Jerusalém, a oficial capital do Estado de Israel, certo? Então, isso acaba dando uma assim de... Os palestinos não se ofendem tanto, né? Vira aquela coisa meio diplomática, né? E o Brasil, como país que ganha para os dois lados com essa situação, ele também aderiu a isso de fazer a sua embaixada em Tel Aviv, que é a cidade das embaixadas em Israel, certo? Beleza, tá tudo bem assim. O Brasil faz negócio e vende muita coisa para os países árabes, tem um superávit comercial bastante significativo com os países árabes, que independente do país estar ali na região. O país, quando você diz país árabe, nação árabe, você está dizendo um país muçulmano, tá? E mesmo que esteja na África, mesmo que esteja na Oceania esse país, ele também acha que a capital do Estado muçulmano, porque o muçulmano trata mesmo a questão do Estado da religião ser política. Eles normalmente, uma nação, ela não tem uma nação islâmica não tem um Estado laico, ela tem um Estado islâmico mesmo, tá? Então, eles se tratam como uma única nação espalhada no mundo todo, muito parecido com os judeus antes de terem um Estado declarado. Então toda aquela parte, Arábia Saudita, Afeganistão e afins, né, junto com Israel, ou seja, o Oriente Médio,
que você só tem Israel, que é o Estado judeu, tudo em volta dele é muçulmano, tá? E você tem os demais países islâmicos do mundo com essa situação rodando, e o Brasil, como vários países, fazendo ótimos negócios, com um superávit comercial significativo com esses países. Beleza. Jair Messias Bolsonaro declarou ontem que pretende mudar, como fez os Estados Unidos, a embaixada brasileira para a capital do Estado de Israel, que para ele é Jerusalém. Pronto. Para que mexer no vespeiro? Para quê? É não ter o que fazer, é começar a confundir ideologia com Estado. Beleza. Pode ter a ver com o apoio que o Edir Macedo deu maciçamente a ele. Tenho certeza que, em boa parte, muito mais de convencimento da população, de campanha gratuita, mas também com dinheiro, com ideias, com apoio mesmo, ele mesmo, o próprio Edir Macedo falando sobre o seu apoio infundado, o mesmo apoio que ele deu para o Lula em 2002 e 2006. Primeiro reflexo. Isso foi ontem ou anteontem, se eu não me engano. Certo? Beleza? Olha que legal. O chanceler brasileiro, atualmente, Aloysio Nunes, impressionante que esse cara ainda está na política. O chanceler brasileiro estava agendado uma visita ao Egito, uma nação islâmica. Amanhã. 3 ou 4 dias, uma caravana de empresários, que inclusive já estão lá, chegaram ontem lá. E a chancelaria egípcia, hoje pela manhã, se eu não me engano, informou que infelizmente o presidente e os ministros e o corpo ministerial egípcio não vão estar disponíveis, tem outro compromisso e não vai poder receber a comitiva brasileira. Os empresários têm que estar lá. Isso é um recado muito bem dado. Uma coisa é os Estados Unidos falar, minha embaixada vai ser lá. Quero ver o país árabe que vai falar, Estados Unidos, vai te catar, não quero, palhaçada sua. Não, cara, os Estados Unidos compram do mundo todo, tá? O poderio é econômico, não é político. Vamos deixar isso claro. Agora vai o Brasil fazer isso? O cara olha e fala, vocês estão pensando que vocês são o quê? Certo? Os empresários estão lá, provavelmente já voltando, né? E o primeiro negócio foi cortado. O que vai acontecer com isso, se isso é apenas uma questão da religião do próprio Jair Bolsonaro, ou se é um pagamento, uma retribuição, ou a condição que Edir Macedo exigiu de Jair Bolsonaro para prestar-lhe todo o apoio necessário na campanha presidencial, eu não sei o que é. Eu sei que foi uma cagada das cagadas. O Brasil tem um volume de negócio ridículo com Israel.
tem déficit comercial, a balança comercial entre Brasil e Israel. Tem o Brasil comprando um monte de coisa e Israel vendendo 3, 4 coisinhas. Então você tem anualmente bilhões de déficit, ou seja, não é uma relação salutar. Isso se falando de um país continental como o nosso, com a variedade de produtos que nós podemos oferecer para o mundo. E os 17 a 20 países árabes que mantêm boa relação comercial com o Brasil podem repensar, principalmente carne brasileira. Eles podem comprar da Argentina, eles podem comprar do Uruguai, eles podem comprar até de partes da Europa, como a Espanha, por exemplo. Ou dos Estados Unidos, porque dos Estados Unidos aí está perdoado, né? Então, seu Bolsonaro, eu não sei como é que você vai continuar essa história, não. Se você vai bancar, vai pagar para ver, que é uma estratégia também, na minha opinião, equivocada, uma simples questão ideológica travando negócios e trazendo prejuízos comerciais ao país que você está recebendo para dirigir. Então, boa sorte para nós. Na minha opinião, você fez bosta pra caralho. Bosta pra caralho. Mas ele só falou. Ninguém fez nada ainda. Ok? É mais uma daquelas. Pode ser só uma jogada para mandar para a imprensa e descobrir qual o resultado, já que você na verdade não assumiu e não está fazendo nada oficialmente. Pode ser, como ele fez com os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Deixa eu jogar aqui, vamos ver o que vai rolar. E aí ele voltou atrás com a repercussão super negativa que o assunto teve. Mas não sei não. Ali, quando você está tratando de questão ideológica, você está tratando de questão de cunho mais religioso do que qualquer outra coisa, aí corre-se o risco, né, mano? Corre-se o risco. Olha a picapona diesel. Olha como ela solta fumaça, esse bicho. Turbo ainda. Enfim, é isso. Eu pensei que ia dar tempo, mas acabou que eu expliquei muito, né? Não posso continuar nesse assunto mesmo. O que acontece é assim, essa é uma região extremamente fustigada. E é uma região que só tem alguma prosperidade, alguma circulação básica de dinheiro por dois aspectos. O primeiro, petróleo. A região ali tem infindas reservas de petróleo. A guerra gera bons investimentos na área da construção civil, empreiteiras gigantescas ganhando bastante na região. Bombardeios, atentados, bombas, destroem edificações todos os dias. Basta querer fazer negócio, meu amigo. Basta querer que tudo continue como está. E a questão religiosa, que traz muito turismo. Minha mãe foi para lá. Minha mãe foi para lá. É realmente uma exploração completa. Essa parte do turismo é uma coisa de dar dó. Mas enfim, a tal da Terra Santa, né? Onde todos os indícios indicam que um homem, um conjunto de pessoas e de ideias formadas levou a se acreditar que um sujeito com poderes sobrenaturais, com sabedoria sobre-humana, infinitamente maior do que a sabedoria humana, passou uma missão supostamente de paz, de igualdade, de amor,
Mas cuidado com esse assunto, porque se você falar igualdade, dependendo de onde você estiver, vão te chamar de comunista. Mas pode ser que te chamem apenas de um admirador de Jesus Cristo. Agora, o contexto básico, principalmente da formação disso tudo, vem de uma única linha, que são os nômades. Os nômades, as primeiras tribos de pastores que viviam basicamente do pastoreio e do extrativismo da região, uma região quase pré-histórica, por conta realmente da falta de recursos. Só foi uma região que pegou certa importância, principalmente ao Império Romano, a gente espera, viu, tio? Porque era uma região de passagem. Oriente Médio, meu amigo, passagem para o Oriente, vindo. Você tem passagem ali para a África, importantíssimo, e para o Oriente. Civilizações antigas que comercializavam bastante coisa de valor. Então, dominar a região significa dominar o acesso a essas regiões. Por isso, o sucesso durante tantos séculos da civilização romana, da cultura romana, do Império Romano, que depois você pode concluir que é o Império Italiano, né? Porque dominou a Península Itálica e se fixou nela. Agora, originalmente, apenas e tão somente um conjunto gigantesco de várias e várias tribos pequenas, todas com menos de 1.000 homens, menos de 10.000 homens, começaram com grandes famílias, se tornaram relativos conglomerados, politeístas, e que um dia um dos líderes de uma das tribos grandes teve uma feliz ideia: unificar todos os deuses que aquele conjunto de tribos compactuavam. Alguns dividiam, alguns não aceitavam, mas numa base você tinha uma metodologia de divindades específicas entre as tribos da região. E aí um cara, 600 anos antes de Cristo, resolveu, teve uma ideia fantástica. Cara, para eu ter mais poder, para eu dominar mais gente, para eu ter mais trabalho a meu favor, eu vou inventar que existe um Deus acima de todos os deuses. Javé. Formou uma doutrina com uma lógica bastante aceitável para a época, espalhou-se através do domínio mesmo de uma tribo sobre a outra essa tese. Isso foi sendo absorvido. Já falei sobre isso naquele livro, num dos livros que eu estava lendo sobre civilizações, e principalmente sobre a civilização, a formação da civilização judaico-israelita, e depois judaico-cristã, e depois judaico-cristã muçulmana. Não adianta vocês brigarem, vocês vieram do mesmo lugar. Quem pode ficar mais puto são os judeus, porque os subversores do judaísmo foram os cristãos. Os muçulmanos não foram bem os subvertores do judaísmo. Eles subverteram tanto conceitos judaicos quanto conceitos cristãos. Eles aparecem aproximadamente 500 anos depois do surgimento do cristianismo. Eles se popularizam. A história de Maomé, do profeta, o profeta. E, enfim, tudo caminhou para que essa região, que não tem nada a não ser passagem, né,
que não aglutinaria pessoas, não fosse a sua importância política e geográfica, não seus recursos, se tornou, depois de tanto tempo, nunca deixou de ser tão cobiçada, e cada um dos seus discípulos, dos discípulos de cada vertente variada, clama para si o direito àquela região. E eu não te digo nada se dessem poder a um cristão, destemido, se ele não reivindicaria também que o Estado, que essa região fosse conclamada um terreno sagrado cristão. Ô meu amigo, ali é uma região bastante importante, hoje só no conceito religioso mesmo, mas imagina o poderio que isso traria. Dá para tentar imaginar o poderio que traria para o conceito religioso, a importância que seria para um religioso, principalmente um religioso messiânico como esse maluco, desse ateu, desse Edir Macedo, a importância que tem o presidente cair na dele e transferir realmente a capital de Israel para Jerusalém, a capital não, trazer a embaixada brasileira para Jerusalém, significa essa coisa de voltar às origens. A matriz do Edir Macedo, que algumas religiões pegam, ela trata muito essa questão da Arca da Aliança, né? E segundo eles, a Arca da Aliança está lá. Então é isso, meu amigo, dá para entender o que significa de poderio essa questão, né? Isso aí. Vamos descansar um pouco, né? Beijo do gordo.